Gostaria de fazer ainda algumas considerações sobre as prisões cautelares. Prisão cautelar, ela é sempre uma medida excepcional e extraordinária, o que vem sendo reiteradamente afirmado pela política criminal adotada no processo legislativo do nosso país nos últimos anos. É claro que um processo de constitucionalização de uma legislação antiga, como o Código de Processo Penal, ela não se dá de uma hora para outra. Isso por quê? Porque a prática no direito ela é soberana em relação aos nossos conhecimentos teóricos, muito embora nós saibamos que as práticas cotidianas do direito, quando violem as leis, quando violem a Constituição Federal e as garantias constitucionais, são efetivamente por uma prática salutar e dogmática muito eloquente, o próprio reconhecimento sistêmico de que uma regra deve ser banida e uma prática deve ser efetivamente retirada do contexto da vida forense. Prisões cautelares têm sido cada vez mais afirmadas na doutrina e na legislação como medidas excepcionalíssimas, medidas onde não cabe outra possibilidade de manter ou assegurar a instrução criminal ou a segurança das personagens processuais. Assim sendo, sabemos que essas medidas têm que ser levadas em conta como medidas de regra excepcionalíssima, exceções da regra comum. Não basta que haja periculum libertatis genericamente e fumus comissi delicti genericamente. A gente não pode presumir em desfavor do investigado, em desfavor do indiciado, em desfavor do réu, qualquer tipo de comportamento que vá colocá-lo sob a desconfiança de uma quebra de confiança processual, uma quebra de garantia, sem qualquer fundamento para tanto. Essa é uma presunção que se opera contra o réu e, no meu entendimento, a abrangência das normas constitucionais deve levar em consideração qualquer tipo de presunção que cause prejuízo ao réu. O princípio da presunção de inocência, no meu entendimento, tem esse alcance como regra que transfere a carga probatória dos fatos ao acusador. Por analogia, a carga probatória do perigo de fuga e da periculosidade deve ser sempre transferida para o acusador, interessado na prisão. Nunca que nós poderíamos ter, do ponto de vista de um Estado democrático de direito, o magistrado que, sem provocação, decretasse uma medida prisional por mera cautela e do seu próprio nuto, por ato de ofício. Isso é uma circunstância que causa arrepio aos defensores da liberdade do Estado Democrático de Direito. É algo que causa arrepio. Temos que considerar sempre que a prisão é medida excepcional. A prisão cautelar não pode se confundir com a prisão penal. Se a prisão penal exige provas concretas para sua decretação, por que a prisão processual precisaria de provas menos sólidas? Não faz o menor sentido. É preciso varrer do nosso sistema as reminiscências inquisitoriais e as reminiscências autoritárias dos períodos mais tristes da história do nosso país. Isso precisa ser removido da nossa ordem jurídica, da nossa prática forense. Precisamos considerar que a liberdade é um valor que na democracia deve ser levado muito a sério. Sempre que possível, medidas diversas da prisão devem ser adotadas e ainda assim somente demonstrada a sua necessidade, conforme já vimos efetivamente insistindo. Não podemos nos quedar inertes, não podemos concordar com a forma como as prisões preventivas, as prisões temporárias, as prisões cautelares, por assim dizer, vem acontecendo no nosso país. Há cada vez mais a ampliação das presunções em desfavor dos investigados, em desfavor dos réus. Os flagrantes vão ficando cada vez mais ampliados, as situações de flagrância cada vez menos eloquentes e as prisões cada vez mais frequentes, razão pela qual já são quase 800 mil presos no nosso sistema penitenciário. Uma grande parte deles presos sem édito condenatório, cumprindo suas prisões cautelares. No último dado que tive acesso, perto de 40%, talvez um pouco mais, dos presos se encontravam nessas circunstâncias. E as práticas legislativas, todas elas vêm sendo alteradas no sentido de que as prisões preventivas vêm sendo relativizadas,
A necessidade de reavaliação da manutenção da prisão preventiva vem sendo ressaltada, foi ressaltada nas alterações da lei do pacote anticrime publicado em 2019, já em vigência no nosso país, mas eu lhes pergunto, diante da necessidade de revisão de todas essas prisões, quase 300 mil ou mais de 300 mil prisões preventivas, qual é o tipo de prioridade que o sistema judiciário está dando à reavaliação desses éditos prisionais? Como é que isso está sendo feito? Diante da pandemia que nós estamos vivendo agora, nesse momento, será que isso deveria ser antecipado ou poderia esperar um pouco mais? Esses raciocínios da prática judiciária, eles são fundamentais para que a gente possa saber efetivamente quais os destinos a nossa democracia vai tomar. Quais são os destinos democráticos do nosso povo? A forma como nós encaramos e com a naturalidade com que nós vemos a prisão, sobretudo a prisão sem culpa, a prisão sem demonstração material da existência do delito, sem a possibilidade do contraditório, a prisão processual, ela é efetivamente um espinho nos pés da democracia, impedida assim de caminhar com a liberdade que deve ser a marca de todo Estado democrático de direito. Muito obrigado e até o próximo vídeo.